Nós vamos falar hoje sobre a besta que subiu do mar. Nós vamos estar fazendo algumas reflexões aqui. Eu achei um estudo que fala sobre esse assunto na internet, mas não gostei muito dos comentários. Então, a gente vai estar fazendo aqui. Eu peguei apenas o que eu achei interessante sobre grego e outros idiomas que ajudam a entender melhor a escritura, né? Mesmo porque foi escrito em grego. Inclusive, Apocalipse significa revelação em português, né? Então, é o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Vamos estar lendo e meditando versículo por versículo. Esse capítulo tem 18 versículos e uma profundidade enorme. Pedimos a Deus que nos dê entendimento, que dê entendimento a quem estiver ouvindo também. A visão continua agora na terra novamente, e João diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Besta no grego quer dizer besta selvagem, um animal selvagem, uma fera selvagem. João não faz uma descrição muito detalhada dessa fera, mas é uma fera que sobe do mar, deve ser um monstro marinho na visão dele, eu não sei, porque na verdade é um ser espiritual, né? Aí nós passamos a lembrar do rei Nabucodonosor, que está lá no livro de Daniel, quando ele quis se autoproclamar como Deus. Ele não disse isso claramente, diretamente, mas ele queria ser proclamado como Deus. Ele fez isso em pelo menos 2 situações bem distintas. Na primeira vez, quando ele simplesmente ordenou que os sábios adivinhassem o que ele havia sonhado. Uma coisa ele tinha, ele não era bobo, ele era muito esperto. Ele viu que os sábios poderiam estar enganando ele, falando palavras bonitas que ele gostava de ouvir. Mas ele queria saber se realmente os sábios entendiam, se conseguiam adivinhar. Então, se vocês sabem adivinhar, adivinhem o meu pensamento. Foi o que ele disse, ele não era bobo. Por outro lado, ele se achava dono de decidir o destino das pessoas, a vida e a morte das pessoas. E foi assim que Daniel se revelou, porque quando ele ordenou a morte dos sábios, a execução de todos aqueles sábios, Daniel lhe propôs buscar de Deus a revelação. E ele, curioso como era, ele concedeu o pedido de Daniel, e Daniel foi orar e jejuar, e durante 3 dias não cessou de clamar a Deus, e Deus revelou o segredo para Daniel, o que fez com que Daniel ganhasse o respeito de Nabucodonosor, porque realmente ele foi revelado a ele o que o rei havia sonhado. E aí então ele deu a interpretação do sonho, e o rei pôde acreditar que as palavras eram verdadeiras. Mas apesar de tudo, ele não se converteu, não se entregou. É como muitas pessoas hoje que são convencidas da verdade, mas não são convertidas. Pessoas que conhecem a verdade, sabem qual é o caminho da salvação, sabem o que é certo, mas não fazem o que é certo. O orgulho pessoal é muito forte. E Nabucodonosor, ele se autodeificou. O que é deificação? Deificação é divinização. Então ele se autodivinizou. Ele se autoproclamou Deus. Mas Daniel disse para ele: olha, o Altíssimo é aquele que governa no reino dos homens. É ele quem estabelece os reis e quem destitui os reis. E você precisa se humilhar, ou você vai se tornar um animal, uma besta fera, uma besta selvagem. E ele não se humilhou, passou-se 12 meses, 1 ano certinho, e ele percebeu que não tinha acontecido nada e continuou com aquele orgulho, aquela arrogância, aquela soberba. Por quê? Não aconteceu nada com ele. Daniel falou que ia acontecer, mas não aconteceu. Muita gente é assim, os crentes falam que vai acontecer isso, mas não estou vendo acontecer nada. Mas a tolerância de Deus está dando um tempo para a pessoa meditar e se arrepender, como Deus fez com Nabucodonosor. Passou-se 1 ano, ele não se arrependeu, e Deus mandou um anjo vigilante proclamar a sentença sobre ele. E de repente a mente dele se tornou como a mente de um animal. Ele ficou 7 anos longe do trono. E olha como Deus é poderoso. Aquele império
tremendo da Babilônia não foi entregue a outra pessoa. Alguém governou interinamente ali. Por fim, ele reconheceu que Deus era grande, a mente dele voltou e ele foi restituído ao seu trono e à sua glória anterior. Mas é um tipo da besta, porque é mais ou menos isso que acontece no capítulo 7, versículo 4 até o 7, no livro de Daniel, fala de 4 bestas. A única besta expressa a soma total da potência mundial oposta a Deus, vista em seu desenvolvimento universal, não restrita a uma única manifestação, um único poder, uma única nação, uma única pessoa, mas 4. E no caso ali era só uma pessoa, era Nabucodonosor, que estava se opondo a Deus porque queria ser como Deus. Ele foi restituído na verdade, porque ele se humilhou e reconheceu que Deus é aquele que tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então ele tipifica essa besta que aparece aqui, que sobe do mar. Nós vamos entender também o que significa uma besta saindo do mar. Essa primeira besta expressa o poder mundial atacando a igreja mais do lado de fora do que de dentro. O segundo, que é o renascimento, e ministrar para o primeiro. É o poder mundial como falso profeta, corrompendo e destruindo a igreja de dentro. Então, o poder político vai atacar a igreja, porque o anticristo vai governar com 2 tipos de poder: o poder político e o poder religioso. São 2 poderes que vão lutar contra a igreja. Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, o poder político é o poder bélico, com o apoio das nações, as 10 nações que vão apoiar o governo do anticristo. E o poder religioso é um falso profeta que ele vai manter na igreja para dizer a todas as pessoas que devem submissão ao governo do anticristo. E é assim que ele ataca. Então vem uma besta que sobe do mar, outra que sobe da terra. E vamos ver. Quando fala, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ele está querendo dizer assim, vi saindo do mar. Não é que subiu, né? Subiu, emergiu, saiu da água, saiu do mar. Foi emergindo, né? Não sei se eu falei a palavra certa. Não é submergir. Submergir é mergulhar. Emergindo. Foi emergindo do mar. Como nós vemos em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O mar significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Quem lê lá em Apocalipse capítulo 17, verso 15, está escrito: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então a água do mar tem essa simbologia de representar as nações. Das turbulentas ondas de povos, multidões e nações e línguas surge a besta que sai do mar. A besta que sai da terra, por outro lado, significa o mundo consolidado, ordenado das nações, sua cultura, aprendizado, o poder político, o poder bélico, o poder de forçar as pessoas a se submeter a um governo. Então ele diz que saiu do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças representam a grande mente universal. Quem estuda sobre religiões ouve falar da nova era e sabe que a nova era prega uma mente universal, que nós temos que estar conectados com a grande mente universal. Todos conectados na mesma mente. Aí eles começam a fazer aquele transcendentalismo, começam a fazer meditação, yoga e outras coisas para baixar no interior, ou seja, para o espírito sair do corpo e andar por aí. É possível fazer isso? Eu não sei, eu nunca fiz, eu não quero fazer. Eu quero que o meu espírito deixe o meu corpo. Quando o Senhor falar, Miguel, chegou a hora de vir para cá, vem ficar comigo. Irei com muito prazer. Antes eu não quero nenhuma experiência desse tipo, inclusive experiência de quase morte, essas coisas, eu não quero nada disso. Eu quero a minha experiência aqui na terra com o Senhor, ser um instrumento nas mãos dele, e também quando ele me chamar para morar com ele, essa experiência eu quero muito. Outra experiência, sai fora. Mas aqui fala, por exemplo, da grande mente universal. Vou fazer uma sugestão de leitura também. O livro Esse Mundo Tenebroso, de Frank E. Peretti, eu quero falar sobre ele qualquer dia numa live. É uma ficção que mostra o mundo espiritual, o mundo humano, o mundo angelical e o mundo demoníaco, os 3 interagindo ao mesmo tempo.
Os seres humanos estão tocando a sua vida normalmente, demônios armando ciladas e os anjos que o Senhor envia para nos proteger. O primeiro volume conta a história de uma moça que vai para a faculdade e lá ela tem uma professora de religiões orientais. E essa professora ensina ela a baixar no corpo, descer, sair do corpo com o seu espírito. E ela conhece uma criatura no mundo espiritual chamada Madeleine, uma loira linda que conduz ela por caminhos lindos no universo, até ter domínio sobre o espírito dela. Quando ele tem domínio sobre o espírito dela, vai saber que Madeleine é uma lagartixa, um demônio nojento que escraviza ela, tenta impedir ela de voltar para o corpo. Ou seja, se ela não volta para o corpo, ela morre. Se ela morre sem o chamado de Deus, é uma espécie de suicídio, está perdida para sempre, né? Escravizada nas mãos de um demônio. O segundo volume conta a história de Betty Sally Hall, uma história linda, linda, fantástica. A história de uma mulher que frequentou a escola bíblica quando pequena, depois cresceu e foi se desviando e foi para a faculdade, lá acabou de se desviar, conheceu religiões orientais, tornou-se espírita, acreditava em tudo que não era a Bíblia, né? Reencarnação e tantas outras baboseiras, tantas outras mentiras do diabo, e ela acabou sendo uma professora de faculdade, poderia ter feito muito sucesso, mas então o diabo armou uma cilada para destruir a vida dela, e ele fez isso mesmo. A filhinha dela, bebezinha, morreu afogada numa banheira, enquanto ela estava drogada, usava droga, e aí ela foi responsabilizada e pegou 10 anos de cadeia. E depois que saiu, não tinha mais a profissão de professora da faculdade. Foi trabalhar como operária numa fábrica de porta, e ali uma satanista foi encarregada de matar ela, e falhou porque ela tinha a proteção de Deus, e aí um anjo foi conduzindo ela a reencontrar o passado dela, andar pelos caminhos que antes ela havia andado, e ela finalmente acabou. É uma história muito bonita, vale a pena ler. É quando a pessoa fracassada, ela encontra a vitória no Senhor Jesus Cristo. É ficção, mas é uma história muito bonita. E faz lembrar disso aqui. Eles falavam muito da grande mente universal. Esses dois livros falam muito disso, porque aquela questão do transcendentalismo, do espiritualismo. Irmão, espiritualismo sem Jesus é demonismo. É como a moral sem Deus. A moral sem Deus é doutrina diabólica. Não adianta o homem querer ser bom, longe de Jesus ninguém é bom. Jesus diz que só Deus é bom, e ele está certo. Só Deus é bom. Mas aí fala desse transcendentalismo, dessa mente universal com a qual todos desejam se conectar. A pessoa sai do corpo porque ela quer se conectar com a grande mente universal. E ninguém fala quem é essa grande mente universal, né? E eu sei quem é, Satanás, tá? Então aqui é a mesma coisa que nós estamos falando. As 7 cabeças, os 10 chifres representam a grande mente universal. É o poder que vai levar as pessoas a acreditar que pode receber cura, libertação, um monte de outras coisas que às vezes até já são pregadas em algumas igrejas. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque tem muita igreja distribuindo comida espiritual estragada e está desencaminhando muitas pessoas, porque o intuito de Deus não é cura, não é milagre, não é prosperidade. O intuito de Deus é salvar a sua alma do inferno. Nós estamos condenados ao inferno, Deus quer livrar você do inferno. E muita gente fica atrás de querer ganhar dinheiro e prosperidade e tanta baboseira que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas enfim, retomando, as 7 cabeças representam então a grande mente universal. Os 10 chifres são 10 nações que apoiarão o governo do anticristo. Olha, lembrando que 7 é o número da plenitude. Então quando fala que a besta tem 7 cabeças, significa que ela tem uma mente completa, que tem toda a lucidez, toda a inteligência e a astúcia do mundo para enganar as pessoas, para ter seguidores, para ter apoio, para lançar o governo do anticristo. Como nós já falamos antes, o chifre representa o poder. Você encontra ele diversas vezes na Bíblia. Toda vez que um rei ia ser ungido, alguém enchia um chifre de azeite e ia lá ungir a tal pessoa. É o poder político, poder nacional. Também quando ia ungir um profeta, ia com um chifre de azeite também, que era o poder, a autoridade dada por Deus para a pessoa profetizar. Então aqui tem 10 chifres na cabeça dessa besta, e esses 10 chifres representam então 10 nações que vão apoiar o governo do anticristo. Os 10 chifres significam reinos que já tomaram o lugar de Roma, lá no passado. Roma perseguiu os cristãos.
Roma impôs uma doutrina que dominou o mundo inteiro durante a Idade Média. Quem estuda história sabe que era Roma que mandava. E aí as trevas cobriram a face da terra, a ignorância, por isso é chamada, a Idade Média é chamada de a Idade das Trevas. Foi quando começou a surgir o Iluminismo, e veio outras filosofias que foram tirando o mundo da obscuridade e deram o primeiro passo no caminho da libertação, quando Martinho Lutero fez a Reforma Protestante. Não defendendo a doutrina luterana, não é isso que eu estou dizendo. Ele deu o primeiro passo e depois os cristãos sinceros foram encontrando outros caminhos. O melhor caminho que existe, o caminho da palavra de Deus, né? Então, esses 10 chifres representam os 10 reinos que já tomaram o lugar de Roma. Vai ter aquele mesmo poder de perseguição que Roma tinha na Europa antiga. E é o 4º reino da imagem de Daniel. Se você ler Daniel capítulo 2, verso 33, vai falar de uma imagem e faz toda uma descrição da cabeça até os pés. Mas o que interessa para nós ali são as 2 pernas. Essas 2 pernas da estátua representam tanto o leste como o Império Ocidental. É o leste e o oeste que é representado ali. Então, quer dizer que é um domínio mundial. As 7 cabeças também podem ser as 7 potências do mundo na época do Anticristo. Lembrando que diadema é grego, né, e em português significa coroa. Nome de blasfêmia, o que diz no versículo 1? Sobre as suas cabeças havia um nome de blasfêmia. Esse nome de blasfêmia acho que pode ser exemplificado na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele dá um parecer do que seria esse nome de blasfêmia. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está falando de quem? Do anticristo aqui. Se você ler o capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, você vai encontrar toda a descrição do que vai ser o governo do anticristo. Versículo 2, ele diz assim: e a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Por que está repetido aqui poder e poderio? Vamos entender. Quando fala do leopardo, essa fera que ele via uma semelhança com o leopardo. A fera parecia um leopardo. Tenta imaginar um leopardo, aquele enorme gato, né, feroz, e tinha pés como os pés de um urso. Lembrando que o urso normalmente ele anda em pé, os pés dele são muito grandes. E tinha a boca como a boca de leão, uma boca que devora, que urra, muito feroz. E aí, além da aparência, do seu aspecto assombroso, o dragão lhe dá o seu poder. Esse poder é representado por autoridade. Então, quando fala que deu-lhe o seu poder, ou seja, a sua autoridade, porque Satanás tem autoridade na terra. Uma vez que o homem pecou, entregou o poder que Deus lhe deu na mão de Satanás. O poder no sentido de autoridade, de mandar, de dominar, de reinar. E Jesus disse que nós estamos aqui no reino do inimigo. Nós estamos no reino do inimigo. E um dos apóstolos da cita que nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. Nós somos estrangeiros, nós não somos daqui. Por quê? Porque esse reino entregue é outro. Jesus mesmo diz lá no Evangelho de João: eis que se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Ou seja, eu estou no reino do inimigo, que é a terra, que foi entregue para ele quando Adão pecou. E ele se aproxima, mas não vai achar nada em mim. Eu não pequei, eu não tenho pecado. Não dá para ele me acusar de nada. Que é assim que deve ser também pautada a nossa vida. Então, o dragão lhe deu o seu poder, ou seja, a sua autoridade, lhe entregou o seu trono, o domínio sobre esse planeta e grande poderio. Aqui sim está falando de poder, dá poder para que a besta faça sinais e milagres, como nós vamos ver logo mais adiante. Então essa besta, ela une em si mesmo características opostas a Deus. Os 3 animais mais ferozes conhecidos até então, que é o leopardo, o urso e o leão. Não falamos do dragão, porque o dragão ainda é um animal mitológico, né? Não é real. Assim ele representa de forma abrangente, em uma figura só, o poder mundial, que em Daniel é representado por 4, de todos os tempos e lugares,
quando fala aquele animal feroz, que tem uma ponta pequena, um chifre pequeno na cabeça, e daquele chifre nasce outras 4 pontas, que é o império que foi dividido pelos grandes generais de Alexandre Magno quando ele morreu. Não apenas de um período nem de uma localidade, visto que está em oposição a Deus, é totalmente oposto a Deus. Essa visão ela é favorecida também pelo fato de que a besta é a representante vicária de Satanás, é a representante substituta. O dragão lhe dá esse poder porque vai substituir o dragão, vai substituir Satanás, vai agir aqui na terra como se fosse Satanás. Por quê? Porque Satanás não pode, ele é um espírito, ele é um anjo caído. Ele não tem corpo como nós temos, então ele precisa de alguém que tem corpo para usar a pessoa, assim como Deus nos usa para alcançar outras pessoas. E da mesma forma que tem 7 cabeças e 10 chifres, que é uma descrição geral do seu poder universal, em todas as eras, em todos os lugares do mundo, em todas as esferas do poder. Satanás aparece como uma serpente, como sendo o arquétipo da natureza animal, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que nós vimos na semana passada. O versículo 3 diz assim: vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui nós vamos entrar em detalhes muito interessantes, que são importantes e que são bem claros para a gente compreender. Primeiro nós estamos falando da besta, que é amparada pelo dragão. Lá no capítulo 12, sexta-feira, nós falamos sobre o dragão vermelho. Olha, é um dragão vermelho. Falamos que representa o quê? O poder do comunismo, porque o país que tem como folclore esse animal, o dragão, é a China. E a China tem um regime político comunista, então o dragão vermelho, o dragão da China, o dragão comunista, certo? Aqui nós vimos esse dragão amparando essa primeira besta que sai do mar. Essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, uma das suas cabeças é ferida como de morte. Ou seja, uma ferida mortal, uma chaga mortal, mas essa chaga mortal ela é curada. E toda a terra, quer dizer, quando fala da terra, está falando dos seres humanos que vivem de acordo com o padrão do mundo, que não se converteram, que não conhecem Jesus. Toda a terra se maravilhou após a besta. Se maravilhou como? Ficou surpresa, ficou abismada. Nossa, que grande poder é esse? Então, o que a gente pode observar aqui? A chaga mortal é ferida. Do que ele está falando aqui? Vamos entender bem claramente. Eu tenho algumas considerações aqui, mas eu quero falar primeiro essa cabeça ferida de morte. Porque a besta aparece com 7 cabeças e 10 chifres, e de repente uma dessas cabeças recebe um golpe mortal. Nós vamos observar que o comunismo ele começa a surgir pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ali quando eles derrubam o governo czar na Rússia, começa ali um movimento comunista, que está muito dividido entre eles, mas acaba se unificando e começam a conquistar outras nações. Começa a crescer, cria-se então a chamada União Soviética. Mas quando eles parecem estar no auge do poder, eles caem. Mikhail Gorbachev joga a toalha e fala, olha, vamos acabar com isso, vamos parar com isso. É a ferida de morte. Essa cabeça ferida de morte é o comunismo russo. O comunismo russo. Então, o que as pessoas pensam? Quem já tinha conhecimento que era o comunismo, como o comunismo perseguia cristãos, fala, acabou o comunismo, graças a Deus, acabou. E por muito tempo a gente não vê falar mais em comunismo. A União Soviética se desmantela e cada nação vai viver sua vida e a gente pensa que está tudo bem, mas por baixo dos panos eles estão trabalhando para se reerguer. Eles não se conformaram com a ferida de morte, porque era o momento de acabar com isso. Você observa, não deu certo em lugar nenhum. O comunismo nunca deu certo em país nenhum onde foi implantado. Cuba está um atraso, China uma escravidão. Coreia do Norte pior do que a China, é tortura, é morte, escravidão, perseguição a cristãos. E por aí vai pelo mundo afora. Quem segue a missão Portas Abertas é bem informado sobre a situação dos cristãos perseguidos no mundo. E que, quando eu falo em cristãos, eu falo em cristãos de todas as denominações, até católico.
mencionou o nome de Cristo, é perseguido. Percebe-se que é um poder diabólico, infernal. Eu não sei como tem crente que apoia o comunismo, que diz que é comunista. Não dá para entender como é que pode estar do lado de Jesus e do lado do diabo ao mesmo tempo. Está do lado de Jesus e está do lado de quem persegue os crentes. Não dá para entender isso. É uma outra pessoa que vive enganada por Satanás. Então, uma de suas cabeças é ferida como de morte. A gente pensa, está tudo bem, mas de repente, quando menos espera, olha o comunismo voltando, aqui na Nicarágua, aqui na Venezuela, ressurgindo, como se tivesse recebido uma cura milagrosa. E aí diz que toda a terra se maravilhou após a besta. O que nos leva a pensar que a reeleição desse molusco aí é uma forma de querer ganhar a América Latina, porque vários países da América Latina já se tornaram comunistas. Não no vigor, não para valer, mas estão se preparando para dar o checkmate. E o Brasil já está nessa reta também. Então o que nos resta agora, nós que temos o temor de Deus, é orar pelo Brasil. É por isso que eu sempre peço oração pelo Brasil. Orem pelo Brasil, orem para Deus derrubar essa potestade que está tentando implantar o comunismo aqui na nossa nação para escravizar os cristãos. Eu não vou ver isso acontecer, mas eu não quero que meus filhos, meus netos, meus bisnetos passem por um banho de sangue. Então nós temos que orar para Deus derrubar essa potestade, porque está criando essa cura milagrosa. E aqui diz que toda a terra se maravilhou após a besta. Significa que o mundo inteiro vai aplaudir a elevação do comunismo. Mas nós podemos retardar isso com as nossas orações, porque a Bíblia diz que Deus está atento às nossas orações se nós formos fiéis a Ele. Então é ser fiel a Deus e lutar contra esse regime político diabólico, infernal, que é o comunismo. Aqui nós vemos o que? O contraste, a mudança na qual Nabucodonosor, sendo humilhado por seu orgulho de querer se proclamar como Deus, ele foi convertido de sua forma e caráter semelhante a animais para a forma e posição verdadeira do homem em relação a Deus. O que significa isso? Foi transformado num animal, ou seja, ganhou a mente de um animal, ficou louco, foi comer palha com boi, babou, e criou unha, criou barba, cabelo, ficou louco, um louco varrido. Mas de repente, sem mais nem menos, uma faísca do céu bate na mente dele. Nabucodonosor passa a ter entendimento. Fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Correu para o palácio, corta meu cabelo, corta minhas unhas, deixa eu tomar um banho. E aí ele foi restituído ao reino, porque ele olhou para o céu e falou: Deus tem poder sobre o reino dos homens. Ele pode humilhar quem anda na soberba. Ele chega a fazer uma carta declarando a sua fé e dizendo que a partir de agora ele vai honrar o nome de Deus, porque ele sabe que não dá para brincar com Deus. Então o que acontece é que esse contraste aqui nessa mudança, quando Nabucodonosor foi humilhado por causa do seu orgulho e de repente foi convertido da forma de animal, de louco, para uma pessoa que tinha o entendimento novamente. Então aqui a cabeça da besta recebe uma ferida mortal, ou seja, o reino mundial que essa cabeça representa não se volta verdadeiramente para Deus, mas por um tempo a sua oposição a Deus, o caráter, permanece paralisado. É o que aconteceu com a União Soviética. Acabou a União Soviética. Hoje a Rússia é apenas um país, não agrega nenhuma outra nação, continua com o comunismo, por baixo um pano, continuam trabalhando para fazer o comunismo dominar o mundo, mas assim, ainda não foi totalmente restaurado. É como se tivesse sido morto. As próprias palavras que marcam a semelhança externa da besta com o cordeiro. O cordeiro que foi morto, lá no capítulo 5, versículo 6, sou o cordeiro que foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Compare também a semelhança da segunda besta com o cordeiro em Apocalipse capítulo 13, verso 11, que nós vamos ler daqui a pouco, lá na frente. Embora aparentemente morto, grego para ferido, quando fala assim, ferida mortal, ou seja, morto, não é ferida mortal, ferida de morte. Embora seja aparentemente morto, esteja aparentemente morto, permanece a besta ainda para subir novamente em outra forma, como vai surgir lá no capítulo 13, verso 11, que nós vamos ler daqui a pouco. A sua ascensão do poço sem fundo responde à cura de sua ferida mortal, ou seja, foi ferido, caiu no poço do abismo, mas de repente ela ressurge. Tem a besta que sai do mar, e aí nós vamos ver depois a besta que sai da terra também. A besta curada de sua ferida temporária externa retorna agora não só do mar, mas do poço do abismo, de onde extrai a nova força anticristã infernal para atacar os cristãos.
adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, o que diz aqui? Quando fala que o dragão deu à besta o seu poder, deu a sua autoridade, o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, o domínio que ele tem sobre os demônios, sobre as pessoas que servem ele, as religiões ocultistas. Ele entrega esse poder à besta. E as pessoas adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Ou seja, não tem ninguém igual a besta. A besta é muito grande, a besta é maravilhosa, a besta é tremenda, é poderosa. Adoração, né? Quem poderá lutar contra ela? Ou seja, quem pode derrotar a besta? Ninguém pode. Então vamos baixar a cabeça para ela, vamos nos humilhar, vamos adorar a besta, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Versículo 5 diz assim: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Fazendo a conta, nós vamos perceber que 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, aparece várias vezes essa menção aqui de 42 meses, que diz aqui que foi dado uma boca, não, quer dizer, não é que ela não tinha boca, ela já tinha. Foi concedido que ela fizesse blasfêmias, dissesse coisas grandes, falasse grandiosamente, fosse arrogante e dissesse blasfêmias, e recebeu o poder para agir por 3 anos e meio. Interessante, são 3 anos e meio do acordo do anticristo com Israel, que vai ser quebrado, e desses 3 anos e meio, então, começa essa perseguição tremenda, até completar os 7 anos do pós-arrebatamento, quando Jesus volta para socorrer o seu povo de Israel. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, durante esses 3 anos e meio, tem gente que não entende por que Deus permite. Olha, Deus é dono do tempo. Deus está no controle de tudo. É como se você segurasse um cachorrinho numa coleira, o cachorrinho está tentando avançar em alguém, e está latindo, e está ciscando a terra, e você está segurando ele aqui. Está no seu controle. Deus está no controle de tudo. Então Deus não precisa ter pressa para agir. Então, durante 3 anos e meio acontece isso. A besta abre a sua boca, blasfema contra Deus, blasfema o nome de Deus, blasfema o céu, a morada de Deus, e também das pessoas salvas que vão morar no céu. Aí sim, versículo 7: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, é permitido, ele recebe. Quem permite? Bom, Satanás permite, porque Deus permite a Satanás isso. Esse poder é recebido de cima. Se Deus falar, você não vai fazer, não vai fazer. É permitido fazer guerra aos santos. É quando há resistência. As pessoas que vão se converter durante a grande tribulação vão querer seguir um caminho diferente. Ele não vai deixar, ele vai fazer guerra, ele vai perseguir os santos. Não é guerra de atirar, tal, é perseguição, guerra no sentido de perseguição. Vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los, vai derrotar os santos. E aqui é bom lembrar que santo não é aquela pessoa que fica lá numa estátua olhando para o céu com as mãos postas. Não, santo é aquele que é separado. A palavra santo significa separado para Deus, né? Então são as pessoas que acreditam em Deus, que vivem na palavra de Deus, que respeitam a palavra de Deus. E eles são vencidos. É a época em que as pessoas que não aceitaram Jesus para viver na graça serão salvos pagando com a sua própria vida. Então é permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, ou seja, sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. É como aconteceu no comunismo durante a Guerra Fria, que perseguia cristãos, perseguia a igreja, ninguém podia fazer nada. Eles podiam perseguir, era essa guerra aí. É algo parecido com o que vai acontecer na época da grande tribulação, né? Pelo mesmo poder que ensinou a blasfemar contra Deus, contra a sua igreja, é concedido o poder para ele fazer essa guerra e vencer essa guerra contra os santos, essa perseguição. Isso foi abundantemente cumprido nas guerras com os valdenses pela igreja papal, os albigenses e outros seguidores sinceros do Salvador, no tempo das perseguições, quando o Papa perseguia todas as pessoas que não queriam se sujeitar à Igreja Católica. Quem estuda história encontra tudo isso aí, são detalhes que estão registrados na história.
A linguagem usada aqui é a mesma encontrada em Daniel capítulo 7, versículo 21. O mesmo chifre fez guerra aos santos e prevaleceu contra eles. Você lê o capítulo 7, fala daquele grande animal que devorava tudo que aparecia e pisava o que sobrava, um animal feroz como ele nunca tinha visto na terra. Sobre toda a tribo, língua e nação, significa que é domínio completo do mundo. Versículo 8: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então está dizendo o que aqui? Que todas as pessoas que estão na terra, todos, com exceção dos que têm temor de Deus. Então, todos que habitam na terra adoram a besta. Mas quem são esses todos? São esses que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E ainda frisa no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas peraí, Jesus foi morto há 2000 anos atrás. Como ele foi morto desde a fundação do mundo? É outro mistério que nos leva ao jardim do Éden, quando Adão pecou e ele percebeu que estava nu, ele e a esposa dele, a Eva, e eles fizeram aventais de folhas de árvore para se cobrir. Imagina um avental com folha de árvore, uma folhinha aqui, outra ali, não esconde nada, né? E Deus, quando veio falar com Adão, ele deu roupa de pele de animal. Então essa pele de animal, para ser usada como roupa, o animal tinha que morrer. E esse animal possivelmente era um cordeiro que foi morto lá na fundação do mundo. Ou seja, já era uma simbologia do que aconteceria quando Jesus viesse ao mundo para salvar a humanidade. O seu sacrifício vicário ali na cruz tinha essa finalidade. Todos que habitam sobre a terra, sendo da terra, sendo terreno, todos que habitam, aqueles que não têm compromisso com Deus. E no versículo 9 ele frisa: se alguém tem ouvidos, ouça. Nós falamos isso lá no capítulo 2 e 3, quando falava das cartas às igrejas, ele sempre repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus não é ouvida por muita gente. Quantas pessoas passam por aqui, vê essa live, sabe que o assunto é interessante, é importante, e vai embora fazer outra coisa, porque isso não importa. Não tem ouvido para ouvir, mas a palavra de Deus está advertindo ainda: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, depois de todas essas advertências, se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, o que é que João está dizendo aqui? Aquele velho provérbio: plantou, colheu. Se você escraviza a pessoa, vai ser escravizado. Você vai receber aquilo que você faz. Se você mata alguém à espada, você precisa ser morto à espada também. Precisa receber aquilo que você fez. E eu vejo isso aqui e fico pensando no Xandão. A crueldade, a maldade que esse cara anda fazendo aqui no Brasil. Vai chegar a hora dele, ele vai chorar lágrimas de sangue por toda a maldade que ele já fez. Agora, a partir do 11, fala da besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então vamos analisar bem essa descrição aqui, porque a primeira besta que saía do mar, ela tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre cada chifre tinha um diadema. Essa era a descrição dela. Parecia um leopardo, tinha pés de urso, tinha boca de leão. Agora aqui nós encontramos uma besta que tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Não está dizendo que são chifres de cordeiro. Está dizendo que os chifres são semelhantes aos de um cordeiro. Mas fala como dragão. Eu sempre costumo falar, quando eu vejo uma pessoa bonita fazendo crueldade, que a pessoa tem cara de anjo e coração de demônio. É o que acontece, é cara de cordeiro e coração de dragão, né? Que esta outra besta denota falso ensino ímpio é muito claro somente pela designação do falso profeta, sob a qual ela aparece em outro lugar. Podemos comparar Apocalipse capítulo 16, versículo 13, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Bem desse jeito, o ensino falso que é transmitido nas igrejas. Pedro falou muito dele, Paulo falou muito dele,
Tiago falou dele, Judas falou dele, João falou dele, ensino que surgiria. Paulo fala muito lá na carta a Timóteo e a Tito, ele previne que apareceriam lobos cruéis que não perdoariam ao rebanho. Esse discurso de Paulo aparece lá no livro de Atos dos Apóstolos, mas ele fala para Timóteo também que haveriam homens ímpios, amantes de si mesmo, e começa a fazer toda uma descrição. Hoje a gente pode ver muito isso já sendo disseminado nas igrejas. Quantos falsos profetas que parece que tem esses dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, né? O destino mais exato aprendemos com a circunstância dessa segunda besta que vem em socorro da primeira. Quando essa empreendeu a guerra contra Cristo, contra os santos é contra Cristo. Então a segunda besta, ela sai da terra para ajudar a primeira besta que saiu do mar, fortalecer a guerra contra Jesus. Com base nisso, concluímos, só pode ser a sabedoria pagã anticristã, que sempre existiu. Começou lá no início da igreja, quando transformou a igreja romana numa igreja idólatra. Se era a igreja cristã, como é que hoje está cheia de ídolos? Como é que está cheia de mito, de lenda, de mentira, e as pessoas acreditam tão piamente? Mesmo na época em que o Apocalipse foi escrito sob o imperador Domiciano, as alegações feitas pelo Império Romano em oposição a Cristo encontraram total apoio em uma falsa sabedoria mundana. A sabedoria mundana, ela começa quando as pessoas começam a querer a ter moral sem Cristo. Hoje teve uma palestra lá na minha escola e eu fiquei observando, deve ser psicóloga, eu não conheço aquela moça, falando como é importante que as pessoas sejam boas, que as pessoas sejam respeitosas. Ensinar isso é maravilhoso, mas ensinar a pessoa a ser boa e respeitosa sem a doutrina cristã é tirar Cristo da nossa vida. Sei que não era a intenção dela fazer isso, mas está sendo usada para falar exatamente isso. Olha, importante é você ser uma boa pessoa. E ela ainda chegou a mencionar, mais do que religião, é mais importante ser bom. Quer dizer, religião para ela é apenas um nome de igreja, mas nós sabemos que a religião é a religação do homem com Deus. A vida espiritual, que é muito importante, sim, é mais importante do que qualquer outra coisa. Não fosse assim, criminosos não seriam salvos. Esse inimigo aparece apenas aqui sob o nome de uma besta, que deve ser explicada pela circunstância de que o nome se tornou peculiarmente apropriado através das profecias de Daniel ao poder do mundo em oposição ao interesse de Deus. A gente vê isso lá nos livros de Macabeus, como Antíoco Epifânio, ele perseguiu os judeus porque acreditavam em Deus. Começa ali aquela luta, aquela perseguição. É importante aqui apenas indicar que a falsa sabedoria do mundo tem a mesma fonte de vida que o seu poder. O nome de besta era muito semelhante e até vergonhoso para pessoas que pensavam que quase haviam se elevado por suas especulações aéreas acima do destino comum da humanidade. Crescer sem Deus, ser exaltado sem Deus. Ao nome de besta aqui corresponde, em Tiago capítulo 3, versículo 15, a descrição da sabedoria humana como sensual. Leia o capítulo 3 de Tiago, você vai compreender o que eu estou dizendo aqui. Os gnósticos, que na verdade eram a sabedoria do mundo pagão sob uma roupagem cristã, têm a mesma alcunha, o mesmo apelido aplicado a eles em Judas capítulo 1, versículo 19. E recentemente um menino afirmou para mim, um aluno meu, que ele é agnóstico. Isso é muito triste, né? Lá em Judas 1,19 está escrito: estes são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito. E ainda fala da sabedoria divina e da sabedoria humana, que ela é animal, diabólica e terrena. Essa mesma alcunha é aplicado a eles, aos gnósticos, como tendo apenas vida animal, mas sem a vida espiritual, correspondendo à designação de animais brutos. A besta surge da terra. No que diz respeito à forma da besta, aqui apenas seus chifres são notados. Os chifres, como nós já dissemos, é um símbolo de poder. Só que é um poder menor, porque essa besta aparece com 2 chifres. E você vê em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que Jesus aparece como um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Pode observar lá que você vai ver. Olhei os que estavam no meio do trono e dos 4 animais viventes, ou das 4 criaturas viventes, ou dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então você percebe que ele tenta imitar a imagem de Jesus,
aparecendo com chifres de cordeiro, mas ele tem apenas 2, ou seja, o poder dele é bem menor, incomparavelmente menor ao poder de Jesus, o Cordeiro de Deus. O cordeiro na passagem mencionada é representado como tendo 7 chifres, mas existe uma semelhança na forma dos chifres. Eles são em ambos os casos tão pequenos, tão imperceptível, que se poderia pensar que não poderia ser utilizado por eles. A sabedoria do mundo, ela tem algum poder, mas é o poder para ocultar Deus na vida das pessoas. É isso que acontece. A sabedoria de Deus, ela tem poder para transformar as pessoas. Ela abre os olhos espirituais, revela segredos e mistérios que pareciam indecifráveis, mas que são revelados à medida que a pessoa se aproxima de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais entendimento você tem da Bíblia Sagrada, dos mistérios de Deus, e chega a tal ponto que você fica admirado, falando: nossa, que caminho que eu estava andando, e não fazia ideia, não tinha noção, porque um poder diabólico cegava a sua mente. No caso do cordeiro também, não é mansidão que é demonstrado pelos chifres, é demonstração de poder. Quando fala de 7 chifres e 7 olhos, 7 olhos quer dizer a totalidade da visão, fala da onisciência de Deus, que ele sabe tudo que acontece, vê tudo que acontece. Os 7 chifres representam o poder total que é entregue a Jesus quando ele ressuscita dos mortos. Versículo 12 então fala: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. O que está falando aqui? Os que habitam na terra, né? Faz com que a terra e os que nela habitam, ou seja, as pessoas que têm aquela mentalidade terrena, as pessoas que ainda vivem com aquela mentalidade terrena, que apenas quer uma religião. Muitas vezes a pessoa só quer uma religião. Como no caso, uma vez eu fui falar para um homem que passou a vida inteira traindo a esposa, fazendo tudo que não presta. Ele falou: eu tenho minha religião. A pessoa quer ter uma religião, ela não quer ter a vida transformada, mudada. E é dessas pessoas que ele está falando aqui. A igreja se torna prostituta quando cede ao poder político do mundo, à besta anticristã, à sabedoria mundana e à civilização do mundo. Um falso profeta. Os 3 ofícios de Cristo são pervertidos. A primeira besta é a falsa realeza, a prostituta é o falso sacerdócio, o falso pastorado, a falsa profecia, e a segunda besta é o falso profeta. A besta é o corpo, o falso profeta é o intelectual que fica ali subjugando as pessoas ao poder da besta. A prostituta é o poder espiritual do anticristianismo. A prostituição ali fala de prostituição espiritual, que é idolatria, feitiçaria. Como nós já mencionamos em estudos anteriores, o homem não aceita ser traído, a mulher também não, porque a traição é triste, é dolorida. Mas o que acontece é que quando o homem ele comete idolatria ou feitiçaria, isso é tão grave, ele está traindo Deus, ele está adorando demônios naquelas imagens, ele está invocando o poder do demônio na feitiçaria, ele está deixando Deus de lado, está traindo Deus. A igreja do Antigo Testamento estava sob o poder da besta, o poder do mundo pagão. A igreja da Idade Média sob o poder da prostituta. Nos tempos modernos, o falso profeta predomina sobre muitas igrejas. É um tal de eis que Deus não falou nada, Deus não está falando nada. Mas quando Deus fala, a natureza sente, a natureza reage. Eu passei por tanta experiência de pessoas que fazem falsa profecia, que quando alguém profetiza, eu consigo saber se é de Deus ou se não é. A experiência, a vivência. Mas nos últimos dias, todos esses poderes opostos a Deus que se sucederão devem cooperar e levar um ao outro ao mais terrível e intenso poder de sua natureza. O falso profeta faz com que os homens adorem a besta. Já está fazendo, viu? A besta carrega a prostituta. Essas 3 formas de apostasia, ou seja, de afastamento de Deus, são redutíveis a 2. A igreja apóstata, que hoje não é só a igreja romana, tem muitas igrejas evangélicas que apostataram da fé. E o mundo apóstata, que tem aquele pseudo-cristianismo, faz de cristão, mas na verdade não é. Quer ser de tudo, é a pessoa que vai em centro espírita, que vai na macumba, é a pessoa que recebe passe, é a pessoa que se chama cristão. Se você perguntar, não, eu sou cristão. O anticristianismo, aquele que assume que realmente não quer saber da fé em Jesus. A prostituta e a besta.
Porque o falso profeta é também uma besta, e as duas bestas que aparecem, que saem do mar e que saem da terra, como manifestações diferentes do mesmo princípio besta. Estão em contradição com a prostituta e são finalmente julgadas juntas, enquanto o julgamento separado recai sobre a prostituta, lá no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Versículo 13: faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ela recebe poder para fazer milagre. Esses grandes sinais são milagres. Faz chover fogo, fogo mesmo. Você vê descendo aquelas labaredas de fogo do céu e fala, meu Deus, nunca vi um milagre desse, então tem que acreditar realmente, né? E é o milagre que as duas testemunhas vão fazer também, que Elias há muito tempo já havia realizado lá com os profetas de Baal. Quando houve aqueles 3 anos e meio de seca em Israel, ele voltou e fez aquele milagre, descer fogo do céu. Pôs ali o cordeiro ali para o sacrifício, mandou eles invocar o Baal para ver se Baal tinha poder. Eles ficaram invocando Baal, não aconteceu nada. Falou, agora eu vou mostrar quem tem poder. O poder é de Deus, o Deus de Israel. Fez uma oração só e Deus mandou aquela labareda de fogo, comeu tudo. Comeu a carne, a lenha e lambeu até a água que estava no rego em volta do altar. Ele fez isso há muito tempo. E isso a besta do abismo, o falso profeta, vai imitar, vai fazer também. Não apenas truques, não é truque. Porque truque aconteceu quando? Quando Moisés foi falar com o faraó lá no Egito, e Moisés lançou o cajado, como Deus mandou, o cajado virou uma cobra, Moisés pegou a cobra pela cauda, e a cobra se tornou em cajado outra vez. E os magos do faraó, eles fizeram uma coisa parecida, mas era truque, eles fizeram truques, como muitos mágicos fazem truques, eles fizeram truque. Mas nesse tempo aí, o fogo descido do céu não será um truque, vai ser sinais mesmo. Versículo 14: engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então observa que ele engana as pessoas que habitam na terra, as pessoas que estão na terra, mas as pessoas que têm a mentalidade terrena, porque quem já foi transformado pelo poder de Deus não pode ser enganado pelo diabo, não é possível. A pessoa já sabe o que é a verdade, e como Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele engana aquelas pessoas que ficam naquela onda, porque tem tanta gente hoje que quer ser cristão, mas não se entrega. Não, mas eu estou bem, eu vou ficar na minha religião, né? Deus não quer religião, Deus quer o coração. E a pessoa está com a religião, com o coração, com a alma, com tudo ali. Serão enganados por ele. E foi permitido o falso profeta fazer esses milagres na presença da besta, para dizer para as pessoas, olha, faça uma imagem da besta e adore essa imagem, porque é o poder da besta que está fazendo esse milagre. Eles enganam os que habitam na terra. São os que têm espírito terreno, mentalidade terrena, não são escolhidos por Deus. Um milagre só já é suficiente para fazer eles mudar de ideia. Mas o crente, ele sabe que o diabo também faz milagre, então ele não será enganado, jamais. Estou falando do verdadeiro, né? Versículo 15 diz: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então é poder que ele vai recebendo, vai crescendo, vai aumentando em poder para fazer tudo. Então quando a imagem é produzida, ele consegue fazer a imagem da besta falar. E aí quem estava em dúvida, então acabou a dúvida, passa a acreditar. Bom, agora tem mais um milagre que eu vou fazer. Todo mundo que não adorar a imagem da besta vai morrer. Começa a morrer as pessoas. Então quem estava na dúvida ali, que não conhece o verdadeiro Deus, já se entrega imediatamente para a besta, já passa a ser do diabo de uma vez. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Quando fala de pequenos e grandes, está falando de pessoas humildes e pessoas que são estudados, doutores. E você vê hoje o que? Pessoas estudadas, professores de faculdade, doutores, defendendo essa ideologia anticristã, sabendo todo o mal que ela já causou no mundo e que continua causando. Então você percebe que estão sendo enganados agora, serão muito mais nesse tempo aí. Mas quando isso acontecer, eles vão receber um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. E aqui não fala exatamente de como seria esse sinal, mas você lê no livro de Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 7, que Antíoco Epifânio ele fez uma coisa parecida. Com a folha de Hera, ele criou um símbolo
de um Deus pagão para colocar nos judeus. Aqueles que não aceitavam eram mortos. Recomendo ler o livro de Macabeus, primeiro e segundo, só esses dois, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quem não receber a marca não vai poder negociar, não pode comprar, não pode vender, não pode viver. Não adianta ir no mercado e querer fazer uma compra, você não vai poder passar no caixa, você não tem o sinal. E quem sabe que sinal é esse, só Deus sabe, né? Pode ser que seja o tal código de barras implantado na mente, na mão da pessoa, na fronte, não sei, né? No versículo 18 ele deixa mais claro, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Então, observe a primeira coisa, quem tem entendimento, quem tem capacidade para fazer esse cálculo, tenta calcular. É difícil. E aí ele explica que é o número de homem. O número do homem é 6. O homem foi criado no 6º dia da criação. Vai lá em Gênesis, e você vai acompanhando pela Bíblia, tudo que diz respeito ao número 6 tem a ver com o homem. Aqui aparece ele em evidência 3 vezes. O número de Satanás é o número do homem porque é 3 vezes. Ou seja, pelo pecado que Satanás cometeu, pelo pecado que o homem naturalmente comete, porque tem a natureza corrompida, aparece 3 vezes. São um sinal de rebelião contra Deus. Então, o arsenal contra o segundo animal, como a paciência e a fé, é contra o primeiro. A sabedoria espiritual é necessária para resolver o mistério da iniquidade, para não ser enganado pela iniquidade, pela maldade. Então tem que ter sabedoria. De onde vem a sabedoria espiritual? Você pede para Deus. Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dada. Contar, calcular o que for, implica a possibilidade de você calcular ou contar o número da besta. Eu acho difícil fazer isso, eu acho até bastante precipitado tentar criar um... Tem um cálculo que eu vou passar possivelmente na próxima sexta-feira, que foi elaborado por um sábio da nossa época chamado Imalgo. Vou tentar passar ele para vocês. Ele veio isso lá nas cartas do apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, se não me engano. Vou estar passando para vocês. É a visão dele apenas, não estou dizendo que é verdade, né? É número humano, número de homem, isto é, contados como homens geralmente contam. Então a frase é usada em Apocalipse 21:17. O número é o de um homem, não o número de Deus. Ele deve exaltar-se acima do poder da divindade, querendo ser mais do que Deus, como homem do pecado. Embora seja uma imitação do nome divino, é apenas um homem. Ele não pode ser Deus, não tem como. Ele vai tentar ser, mas não pode, não vai conseguir. Mas é exatamente isso aí. Quero encerrar isso aqui pedindo para você orar pelo Brasil, para que o Senhor nos dê paz na nossa nação. Ore por mim também, eu preciso das suas orações. E muito cansado agora, encerrando. Um forte abraço e fiquem com Deus.